Bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é a que vale. Eu sou o Rafael Campos, esse aqui é o Matheus Braga, e hoje nós iremos falar sobre o Dagon, que é uma das antologias da edição de Lovecraft, o Medo Clássico, volume 1 da Dark Side. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o livro. Ele é relativamente robustinho, não é muito grande, porque tem alguns contos só. Só que o que é interessante é que ele tem alguns gostinhos pra galera. Primeiro, Flavor. né, esses flavorzinhos, a gente tem aqui uma capa que é bem psicodélica, tanto na frente quanto atrás. As páginas todas escuras para poder dar esse ar mais de tenebroso. E o que é legal é que dentro do livro você vê que tem uns riddlezinhos pela própria letra dele, quando Mas ele rascunhava as histórias. Então, se você gosta de manuscritos originais, eu duvido quanto você conseguir entender o que está escrito, porque realmente é garrancho, mas tem aqui uns flavorzinhos dos garranchos originais. Foram doados pela própria família à universidade que foi catalogada. Então, é curiosidade bem legal. inútil, essa tinta preta na lateral aí chama pintura trilateral. E esse Lovecraft aqui, ele é fluorescente. Bacana. A parte eu descobri esses dias, quando eu tava vendo a Assustou. prateleira, aí eu olhei assim, Tinha um caramba, brilho eu na cara. falei, Lovecraft. Mas vamos ao que importa. A gente vai falar agora aqui, O que importa, Rafa? fazer a leitura mesmo, e vamos começar porque é o que fazer a leitura. Esse vai ter que dar uma editadinha. Se Tranquilo. perdeu no mesmo negócio. Escrevo isso sob a pressão mental considerável, já que à noite não existirei mais. Sem um centavo ao fim de um suprimento de drogas, que é a única coisa que mantém a vida suportável, não posso mais aguentar a tortura e deverei lançar-me da janela desse sótão para a rua esquálida abaixo. Não pense que por ser escravizado pela morfina seja um débil ou um degenerado. Depois de ter lido páginas mal rascunhadas, talvez você deduza, ainda que nunca saiba completamente porque eu devo merecer esquecimento ou morte. É uma das partes mais abertas e menos frequentadas do amplo Pacífico, e a embarcação da qual eu era supervisor de carga foi vítima de um cruzador marítimo alemão. A Grande Guerra estava também em seu início. As forças marítimas do Uno não haviam afundado completamente e a sua degradação final, assim que nova Assim que nova nave se tornou um prêmio legítimo, enquanto nós, membros da tripulação, fomos tratados com toda a justeza e consideração que nos éramos devida como prisioneiros navais. De fato, a disciplina de nossos captores era tão liberal que, passados 5 dias da nossa captura, eu consegui escapar sozinho em um pequeno bote com água e provisões que durariam um bom tempo. É isso. Volta lá para nós. É isso. De cara, Weird Tales, tá ligado? O pessoal publicava contos nelas, né? Essas revistas eram revistas de contos também. Um Sim. pouco da ideia do que a gente quer fazer com a prosaica, mas lá nos seus primórdios, né? Na origem da fantasia, do terror, do horror, né? Da ficção científica, o pessoal publicava, parece, nessas Weird Tales. Enfim, porra, eu acho uma frase de impacto de começo bem potente, cara. Escrevo isso sob uma pressão mental considerável, já que à noite não mais existirei. Tipo, é uma certeza, é um pouco daquilo que eu comento de jogar para o final, tentar causar um impacto roubando, né, jogando para o final, falando que a pessoa morreu ou contando o final da história, apesar do que aqui ele não está contando o final da história, ele está tentando antever o final da história, né, que à noite não vai mais existir, alguma merda vai acontecer e já causa essa curiosidade na gente, né? Dá uma curiosidadezinha interessante, eu achei essa primeira frase dele. Me incomoda um pouco
É um númerozinho um ali em cima ali, né? Tipo assim, porra, você me pegou num gancho cabuloso aqui, eu quero saber o que vai acontecer. Aí você não, tem uma nota de rodapé aqui, para aí pra você ir lá ler aquela nota de rodapé. Não sei nem qual que é o tamanho, né? A gente não tá mostrando aqui, né, É de nesse primeiro duas momento. linhas e é uma informação estupidamente inútil. É a informação que diz assim: essa história foi publicada na revista The Vanguard 2 em 1923. Cara, podia ter colocado isso lá no título, talvez, né? Não sei. Aí acho que foi uma má escolha da edição aí de colocar isso no final da primeira frase, né? Acho que perde um pouco da potência do impacto. E, obviamente, na versão original, obviamente não vou falar porque eu não peguei pra ver, mas imagino que a original não tenha Não tem, não nenhuma tem nota nenhuma de alusão. rodapé no final da primeira frase, né? Então, assim, me parece uma má escolha da edição em colocar essa nota de rodapé aí, mas é para mim, uma primeira fase de impacto muito boa e causando um gatilho aí da curiosidade muito interessante. Sim, só um adendo é que todas as notas de rodapés são feitas pela própria editora. Lovecraft não fazia nota de rodapé. E como os textos são sempre clássicos, porque são os originais dele, ele é muito da época. Então, às vezes, ele cita nomes de pessoas famosas da época que a gente não faz ideia. Estamos falando de 1910, 12, 19, 1923. Então, muitas vezes a editora ela coloca uma observação, que nem quando aparece aqui, né? Marítimas do Uno, que tem um 2 aqui Aham, embaixo, que ele fala, ah, o Uno é esse cara dessa época que ele fazia isso. aham, Tipo, ele dá um leve ponto histórico, porque naquela época é meio que a gente falar, tipo, ah, o Bolsonaro, ah, o Lula. sei. Pessoas da época que são famosas, mas que talvez no ano de 2100 e alguma coisa, as pessoas não vão lembrar 2023, especificamente, né? ninguém vai saber quem é. Exato. Eu também gosto bastante dessa primeira frase. Não são todos os contos do Lovecraft. Eu, particularmente, adoro Lovecraft. Eu já li todos os contos que estão nessa antologia. E eu gosto bastante dessa, principalmente a primeira frase. Ele é bem fantástico, tanto que falo que ele é o pai do terror gótico, do terror cósmico, né? Então, ele traz É, muitas acho, criaturas bizarras, mas nesse do Dagon é um pelo menos pouco mais pé no chão. pelo menos essa primeira página aí, ele não me deu esse tom sobrenatural, acho que em nenhum momento, né? Não tô lembrando se eu dei algum vacilo aqui, mas em Não, princípio me pareceu bem pé no chão, até onde está, e uma ambientação meio down, assim, né? Meio, porra, tá acontecendo alguma coisa estranha, alguma coisa ruim, né? Mas não de sentido sobrenatural, pelo menos não até agora, né? Parece mais algo voltado pro histórico também, né? sim, é que a parte sobrenatural começa após a primeira página que ele sai do barco e Uhum, vai encalhar numa ilha lá no meio do Pacífico. sim, Aí dali começa a ter as coisas mais sobrenaturais. entendi. É um pouco, o que eu acho que vale a pena comentar aqui, Rafa, pra gente que tá com essa visão de sou um novo escritor, né? Tô engrenando nisso, é um pouco da ideia de que seria interessante ele dar o tom desde o princípio, né? Não ficar criando surpresas, deixando as surpresas muito para frente, né? Claro que se você falou, pô, na segunda página já tem, então beleza. Aí ainda tá no princípio, eu diria, né? Mas é como a gente tá lendo só a primeira página aqui, talvez fosse interessante ele deixar mais um arte sobrenatural, né? Mas também tem a outra questão que hoje todo mundo conhece Lovecraft, todo mundo sabe que ele mexe com o sobrenatural, então, em princípio, não há necessidade. Não sei se na época que ele publicou esse texto aí, se ele já era conhecido, se não era ainda, né? Não, ele foi Se foi um dos conhecido alguns primeiros. anos depois pela consistência. Sim, e claro também que as técnicas aqui, coisas que a gente está citando, isso é coisa que varia também de época para época, né? Igual a gente já cansou de comentar nos nossos podcasts já e em outros vídeos que a gente dá entrevista, né, com os nossos companheiros de escrita. E, pô, você pegar um Tolkien da vida, né, algo que ele fazia e, pô, e fez o sucesso que fez no mundo, hoje provavelmente se fosse escrever não teria o mesmo interesse que teve na época, né? Essas coisas variam. Muito, muito do estilo que bomba numa geração está associado com a sociedade naquela época, né? Com, com tantos outros fatores, né? Mas enfim,
O que eu quero dizer é o seguinte, que na época, às vezes, não, eles não priorizavam tanto já dar o tom da história, já dar o clima, né, o ar sobrenatural já desde o princípio. Apesar de que eu vejo que o tom tá aí, né? O tom, igual eu falei, não sobrenatural, mas o tom meio down, né? Escuridão, assim, meio incômodo, alguma coisa ruim acontecendo, ele tá aí, pelo visto, esse é o tom da história mesmo, né? Não há necessidade, de fato, de eu explicitar que tem um monstro aqui já na primeira coisa, já talvez seja um pouco exagerado mesmo, né? Então, e assim, gente, tô falando aqui, primeira impressão mesmo, porque esse aqui eu nem nunca li nada de Lovecraft na minha vida, tô vendo aqui a primeira vez, aqui agora na íntegra. Então são minhas primeiras impressões 100% verídicas e fiéis aqui agora. Uma coisa que você percebe bastante nisso, e é comum bastante no Lovecraft, apesar de falar assim, porque quando se fala sobre criação de criatura fantástica, principalmente criaturas de terror, o importante é você dar o mínimo do máximo, que a gente chama. Que é você falar o mínimo possível com o máximo de informação para que o leitor complemente. No caso do horror, é mais comum ser algo mais descritivo para você poder visualizar melhor a criatura. E o engraçado é que mesmo que o Lovecraft seja conhecido como o do horror cósmico, onde tem as criaturas e tudo mais, os textos originais dele era muito mais pro terror. Era muito mais assim, apesar da criatura existir e ser grotesca, ele criava o mínimo e deixava que a gente completasse. Tanto que Então, diversos. Tem aqui no final do livro alguns rascunhos, é só silhueta. Aquele negócio de tentáculos, de olhos e culturas, caramba, quatro, isso veio anos depois da morte dele com a popularização legal. das histórias dele. Então você vai ver que a história deles são sempre minimalistas, tanto que a criatura é você que monta, é você que cria a partir da sensação dos personagens. Eu acho uma técnica interessante, particularmente, né? Do que você ficar descrevendo ali, porque eu acho que perde muito em ficar descrevendo, né? Fica enfadonho muitas vezes, e ainda meio que inibe a capacidade do leitor tão fantástica que é imaginar a história. Sim. Então, assim, tanto que você vê que nesse comecinho ele é bem minimalista. Ó, eu Sim. sofri esse bagulho mental, eu acontece isso, e começa a jornada do herói, que no caso seria a jornada da decadência, porque Uhum. eu acho que, salvo engano, pouquíssimas histórias têm um final feliz. O final feliz é ele sobrevivendo, ou ele sobrevive com traumas, ou ele morre. Esse é o grande chance dos protagonistas do Lovecraft. Então, assim, e é bem comum essa jornada, tanto que Sim. a história começa, sofri disso, morri assim, agora vocês vão conhecer minha história. E acaba. Legal. De fato, a disciplina de nossos captores era tão liberal que, passados 5 dias de nossa captura, eu consegui escapar sozinho, um pequeno bote com água e, não estou vendo aqui, e provisões que durariam um bom tempo. Dá uma esperançazinha de que vou conseguir me virar, né? E dá uma curiosidade para saber do que vai ser. Porque o que acontece? Conseguiu escapar, mas lá na primeira frase ele fala: à noite eu não vou estar mais, não existirei mais, né? Então cria um sentido de ambiguidade aí, de antítese, né? Que acho que causa uma curiosidadezinha, assim. Para mim pareceu um bom início de uma boa primeira página. É. Uma coisa interessante é que isso diferente de quando a gente fala sobre livros, isso aqui é uma antologia. Então são contos. E os contos, por serem histórias curtas, você precisa ter um Eu desenvolvimento acho que mais você rápido. precisa de ganhar mais ainda, mas se você é um conto, sei lá, 10, 20 páginas, você agarra para contar, tipo assim, e aí? Vai desembolar tudo em 5 páginas só, né? Vai criar o clímax, tudo ali rapidinho, acabar e. Então, assim, de fato, né? O conto você tem que agir já desde o primeiro, já começar a causar curiosidade no leitor já de cara, né? Assim, a gente, aqui nesse canal, a gente avalia a primeira página e a gente quer que isso aconteça praticamente em todas as histórias, até em livros também. A gente quer ver isso acontecer para poder criar essa curiosidade na gente, né? Dar vontade da gente continuar. Mas em contos, isso tem que ser mais forte nisso, tem que ser ressaltado, né? Porque em contos não tem outra opção. Se você demorou para ganhar o leitor no começo, provavelmente você vai falhar no desenvolver da história, né? Sim, ainda mais Claramente, quando são. provavelmente.
Sim, ainda mais quando são antologias de vários autores, quando é sua, a pessoa talvez esteja buscando você e mais sobre Exato. você. Mas se tem vários outros autores, se você não conquistar a pessoa na Se ele não primeira página, ele vai passar pro próximo. Real, Dificilmente vai pro próximo, verdade. né? Então, assim, é algo mais curtinho por ser um conto, então, tanto que a letra também é uma letra um pouco maior, né, comparado Uhum. com alguns outros livros mais de história épica, que você tem umas letrica minúscula, são letras maiores. Porque, querendo ou não, também eram histórias em revistas. Né, revistas e tem uma curiosidade, tem alguns contos que são tão pequenininhos porque ele era chamado para escrever um conto que coubesse num pedaço do jornal que não tinha, que não era pequeno o suficiente para não caber uma notícia, mas não era suficientemente para deixar em branco. Então, às vezes, Uhum. contratavam ele, tinha uma historinha lá de 4, 5 parágrafos para completar um espaço do jornal que estava ocupado, e com isso ele foi ganhando notoriedade. Nossa, pô, e tudo mais. Bacana. Então, ele tem costume de trazer um começo muito impactante, porque ele tinha pouco tempo. Ele tinha lá, às vezes, nem 1.000 palavras para conquistar a cativa da pessoa. Sim. Então, Matheus, eu já li, eu já tenho meu Já deu veredito. seu Você tem o aval. seu veredito? Você viraria a primeira página Cara, do conto? sim, por esse começo aí, sim. E aí eu digo até porque eu vou ressaltar que é justamente por conta da primeira página. Eu estou supondo que eu não sei nada sobre H.P. Lovecraft, não sei qual é o teor da história nem nada. Essa primeira página me instigou, me deixou curioso. Né? Tirando ali a nota de rodapé que me deu uma incomodadazinha, no começo me deixou curioso, né? Me deu um gatilhozinho de querer ver o que tem a seguir. No entanto, eu tenho um pé atrás com HP Lovecraft porque eu sou um leitor que não sou muito fã de criaturas místicas, de coisa muito espalhafatosa, não sou muito de ler terror também, de horror. Então, em princípio, por isso até nunca li nada de HP Lovecraft até hoje, nunca me causou curiosidade, mas confesso que hoje aqui me deu uma curiosidadezinha de buscar alguma coisa, de ler algum conto, né, que seja. Quem sabe não, não tento essa aí em algum momento. Eu viraria, apesar de saber o final, né, que me dá um tanto. Eu fico meio levemente chateadinho com o final, porque o começo é muito mais chance do que o final. Mas, como a gente está falando, a avaliação da primeira página, sim, pela curiosidade de saber de onde a pessoa tá até a morte dela, o que aconteceu. Então, Exato. sim, eu viraria a Legal. página. Eu acho que é interessante para quem está escrevendo, quem começando na carreira de escrita, né, pegar esses vídeos que a gente traz aqui, essas análises que a gente traz, para se inspirar, né, nas coisas boas, né? Por mais que você não goste do Lovecraft, não goste do estilo, igual que é o meu caso, né? Não sou muito fã de criatura e tal. Mas, pô, o que dá para aproveitar? Eu continuaria lendo essa história que se eu pegasse ela cega, sem saber de quem era o autor, sem saber qual era o tema, né? Eu continuaria. Então, às vezes, pô, o que me pegou aqui, né? Vamos tentar trazer isso para as minhas histórias, né? De colocar de alguma forma. Então, acho que até mesmo tendo lados negativos ou sendo de fato o seu interesse, acho que cabe ainda assim, dá para tirar proveito de toda a leitura. Então, pessoal, se vocês gostaram, então, não deixe de deixar o like, sim, porque sempre fortalece bastante. E se você gosta desse tipo de história, a gente vai deixar sempre aqui no link da descrição um local onde você consegue esse livro. E também, se você tem um livro, tem alguma história, um conto, e gostaria de aparecer aqui tendo essa percepção dessa primeira página, também deixa no link do formulário do Forms para caso você queira mandar para a gente e conseguir aparecer aqui para cá. Temos aqui os vídeos aqui do lado na descrição e nas nossas listinhas para você assistir. Se já não maratonou a gente, vai então ler.